Permita-nos sentir o teu perfume nessa noite, Senhor. Que a nossa adoração chegue a ti como um cheiro suave. Que você possa sentir o nosso cheiro nessa noite por meio da nossa entrega, daquilo que estamos entregando a ti, Senhor. Que os teus olhos possam olhar para esta casa e para este lugar. Que o teu favor nos alcance. Que o teu Espírito nos pegue por dentro e mova dentro de nós o que precisa ser movido, Senhor. Ah, Pai, nós dizemos que tu és digno de ser adorado neste lugar. Nós ordenamos que todo espírito de distração se retire do nosso meio. Nós oramos para que os céus deste lugar se abram agora e que venha uma palavra diretiva de revelação e clareza para as nossas vidas e acerca daquilo que vamos fazer nos próximos dias, para que o teu nome seja glorificado. Ah, Senhor, nós nos entregamos a ti em adoração, em súplica ao teu nome. Nós entramos em um lugar de serviço, de culto a ti, declarando que tu és santo, que ninguém é maior que você, Jesus, que você é o maior no nosso meio, que tu estás acima de todas as coisas, que o nosso coração por ti, Senhor, ele bate, ele queima, que o desejo do nosso coração é te ver, é te conhecer, é experimentar um pouco mais do que tens para nós, para esse dia. O nosso coração queima pela tua presença, Senhor, pela tua vontade. O nosso coração não queima por coisas que vão passar, por coisas que, Senhor, não vão ser eternas, mas o nosso coração queima em conhecer a tua vontade, em comer da porção que está na mesa para nós essa noite. O nosso coração queima em te ver, em te sentir, em ter a plena certeza que você está presente no nosso meio, que você se faz presente nessa casa, e tudo que vamos fazer é para ti, tudo que vamos falar é para louvor da tua glória. Nós não oramos, Pai, para que a necessidade dos teus filhos seja sanada. Nós oramos para que eles conheçam a ti como Pai, porque o Pai sana todas as necessidades dos teus filhos. Nós oramos para que eles não cheguem a ti somente para pedir, mas eles cheguem a ti como um filho que chega na mesa do Pai, sabendo que tudo está disponível a ele, Senhor. Nós sabemos que na mesa do Senhor nessa noite tudo está disponível, tudo já existe. O Senhor já trouxe a existência, Pai. Nós não vamos até a tua mesa para pedir as migalhas, porque nós somos filhos. Nós nos sentamos à tua mesa para cear e para comer contigo, porque aprove ao Senhor tê-los nos chamados, Senhor. Ah, muda a mentalidade, Senhor. Traz um pensamento acerca de quem tu és. Traz uma clareza de quem tu és. Tira do nosso coração a murmuração, o ciúme, a inveja, a contenda, e coloca no nosso coração clareza do teu propósito, Senhor. Se há alguém enfermo neste lugar, eu libero uma palavra de cura sobre esta pessoa. Toda enfermidade se retire desse ambiente. Eu declaro cura. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. De noite o fogo consome, então guia-nos. Deixa a fumaça, deixa queimar dentro de você. Saia da liturgia do culto, entre na liturgia do céu nessa noite. De noite o fogo consome, então guia-nos, de dia a fumaça me chama, de noite o fogo consome, então guia-nos. Aleluia. 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 Sente-se, querido.
Não adianta vermos a fumaça se não contemplarmos o fogo. Aleluia. Não adianta vermos somente o simbolismo daquele que vai fazer. Nós precisamos ver o que ele está fazendo. A única fumaça que nós aceitamos esses dias é a fumaça da sua presença. Não é a fumaça de um falso fogo, de uma falsa movimentação, mas é a fumaça da presença dele. Aquela que nos cobre, aquela que nos guarda, para quê? Para que quando o fogo vier, nós estejamos preparados para isso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre algo muito relevante do que Deus tem feito nesses dias. Sobre o que Deus tem construído nas nossas vidas, sobre o que Deus tem feito. E foi interessante domingo passado, que eu tinha preparado essa mesma palavra. E o Senhor vem e fez a coisa tudo diferente, e o Gladson pregou. E ele falou também acerca daquilo que nós falamos, que já estava escrito para ser falado. E eu percebo que nesses dias o que Deus tem pedido muito para nós como casa é que nós possamos ter clareza da palavra que recebemos, para sermos construídos pela palavra que recebemos. Porque não adianta nós construir coisas que não vão demandar a concretização daquilo que Deus disse. Se nós não formos construídos pela palavra, nós não vamos conseguir alcançar e concretizar a palavra que recebemos. O que vai nos tornar prontos e preparados para aquilo que Deus nos chamou é se nós estamos nos sujeitando à palavra a qual Ele nos chamou e a qual Ele nos deu. Porque no momento que nós recebemos uma palavra, nós precisamos nos submeter à palavra que recebemos para ser construído por essa palavra. E a partir dessa palavra nós temos a resposta que ela disse que nós seríamos. Cara, é muito legal nós chegar numa reunião e se mover o espírito da profecia. E Deus começar a usar pessoas para liberarem palavras sobre a tua vida. Quem não gosta de receber uma palavrinha? Aleluia. Tem aqueles irmãos que saem correndo atrás com a cabeça abaixada procurando uma mão. Falar, não recebi uma palavra. Como que não, irmão? Quando você veio para Cristo, Ele já deu uma palavra para você. Ele disse bem assim, me obedeça. E a partir da tua obediência, eu vou transformar você naquilo que eu quero que você seja. É muito bom quando se move o espírito da profecia, mas entenda que onde também se move o espírito da profecia, também se move o espírito do juízo da palavra que foi liberada. Não adianta nós ficarmos cheios de palavras, sem que nós não venhamos nos transformar naquilo que a palavra diz que nós precisamos ser, para que Ele conclua o que Ele disse a nosso respeito. Não adianta nós ficarmos somente correndo atrás de uma nova palavra, nós precisamos correr atrás de nos tornar a palavra que Ele disse que nós seríamos. Não é aquela corrida, o que Deus vai falar hoje, querido? Deus já falou, Deus já disse. O que nós precisamos fazer é nos incluir a essa palavra que foi dita. E cada vez que eu olho para as Escrituras, eu percebo algo muito claro, que todos aqueles que fizeram algo relevante para o reino de Deus, antes deles existirem, a palavra a respeito deles já havia sido liberada. Antes de Cristo passar por tudo que passou, 700 anos desse momento, o nascimento de Jesus, o profeta Isaías já declarava acerca de quem ele seria. E agora eu pergunto para você, se viesse uma profecia para você, como Isaías 53, será que você aceitaria essa profecia na tua vida? Nós queremos aquelas palavras, eis que te digo, meu servo, tu não sofrerás mais, aleluia. Eis que te digo, sabe aquele carro que você tanto almejava? É teu, glória a Deus. Aquele salário, aleluia. A gente ama esse eis que te digo. Mas quando vem alguém e fala para você, eis que te digo, prepara a tua casa, se despede dos teus, porque eu vou te levar, você vai deixar de existir esse mundo. A primeira coisa que você faz é repreender a profecia. E sabe por quê? Porque a tua vida é tua ainda, não é dele. Quando ele vem e nos fala algo que nós não gostamos, é porque ainda nós somos donos de nós e nós não nos sujeitamos à vontade e ao senhorio dele. Todo o homem bíblico e da palavra que concluiu e concretizou algo, ele foi anunciado e foi dito como aconteceria. Agora, se você recebe uma palavra e você não passa a construir a partir da palavra que Deus te deu, você nunca verá a concretização da palavra de Deus na tua vida. Quando Deus fala coisas ao meu respeito, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso me adequar à palavra.
Eu preciso buscar os meios e as maneiras acerca daquilo que foi dito, para que eu me transforme naquilo que foi dito. Eu recebi uma palavra de Deus, que eu iria fazer determinadas coisas. E agora, o que você vai fazer? Agora eu vou ficar de boa, Deus vai fazer. Querido, se tem um aviso aqui nessa escada, dizendo não desça, porque você pode cair e escorregar. Qual que é o propósito do aviso? É dizer para você encontrar algum meio de sair desse lugar, mas não pela escada. É um aviso. E você precisa encontrar maneiras e meios de você fazer com que aquele aviso se torne uma verdade em você. Você entende isso? Quando Deus libera uma palavra sobre a minha vida, nele já existe a palavra. E sabe por que já existe nele a palavra? É porque ele já me construiu nele da forma com que ele disse que eu seria. Mas o maior desafio está em eu morrer para a minha vida, para viver a vida de Deus, para que a palavra que Deus disse a meu respeito se torne uma verdade. Deus não vai chegar para você hoje como um desavisado e falar: é o seguinte, eu quero que você faça determinada coisa. A reação geralmente é a mesma de todos. Tá, Deus, como é que eu vou fazer? Eu me lembro que há 9 anos atrás, quando Deus falou algumas coisas comigo, que depois de 2 anos e meio elas passaram a ser uma verdade. Eu lembro que Deus falou algumas coisas e eu falei: tá, Deus, legal, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou concluir? Como que eu vou concretizar uma palavra legal, bonita, dolorosa, difícil, impossível, mas o Senhor disse. E se o Senhor disse, ela precisa se tornar uma verdade. E a minha busca não era por ver a palavra concretizada, mas era por me ver dentro daquela palavra. De conseguir me enxergar naquilo que Deus tinha dito ao meu respeito. Sabe qual é a maior nossa dificuldade? É conseguir ver em nós aquilo que Deus vê. Porque quando olhamos para nós, a primeira coisa que vem na nossa mente são os nossos defeitos, os nossos pecados, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito. Sendo que quando Deus olha para nós, Ele olha para alguém que Ele criou antes mesmo da fundação do mundo, perfeito e pronto para concluir a obra para a qual foi chamado. Eu creio que o maior trabalho dos céus esse dia é conseguir mudar a nossa forma de visão acerca de nós mesmos. Não uma visão arrogante que podemos ser grandes, mas uma visão clara daquilo que fomos chamados para ser. Na grande maioria das vezes, aquilo que você pensa de você não é aquilo que Deus quer de você. Aquilo que você se imagina não é o que Deus imagina de você. Porque muitas nossas vezes nossos planos e projetos são visando as nossas necessidades momentâneas, os sonhos que tivemos devido a frustrações que passamos na nossa infância. Já viu aquele negócio? Eu vou crescer e eu não vou passar dificuldade que nem meus pais passaram. Eu vou trabalhar muito para que os meus filhos não passem fome como eu passei. Eu vou lutar para dar o melhor para eles. E nós construímos e desenvolvemos o nosso caráter, a nossa caminhada a partir daquilo que tivemos como experiências ruins e dolorosas. Em vez de nós irmos para o Senhor e perguntar para o Senhor o que Ele espera que eu faça acerca daquilo que Ele está confiando na minha vida. A verdadeira conversão não está no ato de você vir para frente, levantar a mão e confessar Jesus como Senhor e descer as águas do batismo, mas a verdadeira conversão está no momento que você converge todas as coisas da tua vida para Ele dirigir, para Ele governar, para Ele coordenar e para Ele dar destino a todas elas. Porque conversão é o ato de eu deixar de fazer aquilo que fazia para me tornar aquilo que Ele quer que eu seja. Então não adianta eu vir para Cristo, levantar as mãos, dar uma chapadinha, ficar doido no culto, mas eu continuar fazendo as mesmas coisas, conduzindo a minha vida segundo os meus desejos e as minhas vontades. E sabe por que nós temos dificuldade de chegar para o Senhor e perguntar para Ele qual é o desejo dele para as nossas vidas? É porque nós temos medo de perder aquilo que estamos construindo. É porque nós ainda estamos preocupados em defender o que os outros vão pensar de nós, em vez de defender aquilo que Deus disse a nosso respeito. E sabe quando nós vamos entender essas coisas? Quando nós entrarmos na palavra que recebemos. Porque a todos nós foi dado por Deus uma porção. E quando eu estou no Senhor, eu me entreguei, eu não sou um novo homem nascido do Senhor, os meus olhos vão estar preocupados com a porção que Ele me deu.
e não com a porção que Ele deu para o irmão que está ao meu lado. Sabe como se identifica se você tem olhado as coisas como homem carnal ou como homem espiritual? É se você deixa de olhar para o teu prato e começa a olhar para o prato do teu irmão. Se a porção que está ali você só reclama e quer comer aquele que ele recebeu. E você olha para ele e fala, poxa Deus, eu merecia isso. E ele não. Poxa Deus, eu trabalhei desde as 7 da manhã até as 6 da tarde. E o cara vai receber o mesmo salário que eu. Chegou ontem, está sentando na janelinha. Irmão. Deus trabalha de uma forma diferente. Agora, quando eu olho para a porção que Deus me deu, eu não estou preocupado com a porção do outro, porque eu preciso desenvolver a minha porção para que todo o corpo seja estabelecido, para que todo o corpo funcione, para que todo o corpo cresça e se desenvolva. E isso guarda o meu coração de desejar aquilo que não é meu, de desejar aquilo que Deus não me chamou para ser ou para ter. Me ensina a não perder tempo com coisas que desejo e começar a investir tempo nas coisas que Ele deseja para mim. É por isso que eu tenho que ter clareza da palavra de Deus na minha vida, para que a partir dessa palavra eu comece a construir aquilo que Ele disse que eu seria. É interessante quando nós lemos a profecia de Isaías 53 e nós seguimos toda a história e a forma com que Jesus se moveu. Cara, parece que foi escrito nos dias em que Jesus nasceu, porque ela é exata. Ela é clara, ela é diretiva. Abra a tua Bíblia comigo, Isaías 53. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade de que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele. E mediante as suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pois leia todo ele em casa. Quando nós lemos esse texto, eu pelo menos paro para analisar e para pensar. Por que a imagem de Jesus que muitos de nós temos não condiz com aquilo que a Bíblia diz? Você imaginou se alguém chegar e falar para você a palavra que eu tenho para a tua vida? Está descrito em Isaías 53, o microfone está falhando. Será que nós receberíamos essa palavra? Será que nós procuraríamos meio de nos tornar alguém indesejado? Alguém de qual ninguém tem prazer de estar perto? Alguém de qual as pessoas não desejam ser parecidas ou se tornar como ela? Você parou para pensar? Será que realmente nós nos preocuparíamos em nos tornar isso? Em Hebreus 2:10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Sabe o que Hebreus está dizendo? Coube ao Pai
por meio do sofrimento, fazer com que o Filho se transformasse naquilo que havia dito em Isaías 53. Para que toda a palavra se cumprisse, ele precisou ser tirado de um estado de tranquilidade e precisou ser colocado em um estado de confronto dentro de si mesmo. Nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos cumprir a palavra que Deus nos deu, mas nós não queremos passar por dores e sofrimentos. Nós não queremos passar por dias difíceis e terríveis. Nós queremos viver os melhores dias da nossa vida, mas nós não queremos viver os dias ruins que são necessários para nos ensinar a viver e a compreender aquilo que Deus disse a nosso respeito. Querido, o Evangelho diz, por todo ele, todas as experiências de homens que foram chamados para um propósito, todos eles foram aprovados por meio daquilo que sofreram. Esse Evangelho mentiroso e barato dos nossos dias não é o que a Bíblia diz. Você não vai alcançar conhecimento acerca do teu propósito, você não vai ser moldado segundo a palavra que você recebeu, sem que você passe por um momento e por um tempo de ser rejeitado, por um tempo de rejeição de coisas, por um tempo de abrir mão de coisas para ser construído a partir do que ele disse a teu respeito. Quando você pega um cavalo de raça bom, que vale muito dinheiro, um cavalo selvagem, ele só vai se tornar aquilo que você espera depois de muito sofrimento. Ele vai sofrer muito para se transformar naquilo que se espera que ele seja. O Evangelho tem sido tão diluído nos nossos dias que em alguns púlpitos se diz que você não deve nem corrigir seus filhos, porque você tem que amá-los. Sendo que o meu Deus diz que aquele a quem ele recebe por filho, primeiro ele açoita. E porque ele açoita para trazer e corrigir novamente o prumo da sua vida, a visão acerca das coisas. Um evangelho pequeno, um evangelho que torna um Deus grande, um Deus pequeno, baseado somente nas circunstâncias da nossa vida e nos desejos momentâneos da nossa vida. Um evangelho que não é evangelho. Porque o evangelho que é evangelho, primeiro ele vai nos confrontar a viver uma vida diferente da que vivemos. Cara, se você veio para Deus e nada mudou a não ser o endereço da igreja que você frequenta, a não ser algumas imagens de escultura que você arrancou da parede, mas não do teu coração, eu digo para você, você continua vivendo a tua vida e você não vive a vida de Deus em você. Porque o evangelho que só prega a comodidade e não confronta você, não é o evangelho de Deus. Porque quando Cristo sai, no momento que ele foi batizado, a primeira coisa que ele fala a todos que o ouvem, ele diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E quando ele fala arrependei-vos, ele está dizendo: vocês precisam se arrepender, porque o governo que vem sobre vocês, ele quer que vocês submetam a uma lei clara de que e para que serve esse reino. É por isso que se fala sobre arrependimento. Se não fosse necessário nós nos arrependermos, ele não começaria anunciando o arrependimento. O problema é que nós queremos ouvir um evangelho que satisfaça a nossa momentaneidade da vida, os desejos que nós temos, os prazeres que nós queremos alcançar. Mas nós não sujeitamos àquilo que Deus quer fazer em nós. A pergunta para nós nessa noite é: o que nós queremos? O que nós queremos fazer das nossas vidas? Nós queremos construir um Deus que governe sobre tudo em nós? Ou nós queremos construir um Deus que nós possamos controlar Ele sobre tudo? Porque você pode construir um Deus imaginário dentro de você, que fala com você e faz todas as suas vontades, mas deixa eu dizer para você uma coisa: se esse Deus que você diz ser Deus, faz todas as suas vontades e cumpre tudo aquilo que você deseja no teu coração, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, eu vi ele dizer mais não do que sim para muitos homens na Bíblia. E sabe por que Deus diz mais não para você do que sim? Para você se sujeitar ao senhorio dele. Às vezes eu falo com a minha filha, com as minhas filhas todas, mais a pequena, e eu digo: filha, não. Ah, pai, mas por que não? Porque não é não. Mas eu quero uma explicação. Você não precisa de explicação, você precisa aprender a obedecer. Ah, pai, mas não tem problema em fazer. Não é você quem julga se tem problema ou não. Obedeça. O problema é que nós vamos até Deus como filhos mimados e questionadores. Ah, Deus, mas por quê?
Olha, eu vou obedecer, Deus, você sabe que eu amo você, eu vou obedecer, mas me explica primeiro. Se você não me explicar, eu não tenho como obedecer, sabe como é difícil. A submissão vem por meio da obediência. A clareza vem por meio da obediência. Ah, por que eu tenho que fazer? Faça. Por que eu tenho que obedecer? Obedeça. E por quê? Para que seja criado dentro de você um homem forte, uma mulher que tem substância de Deus para dar resposta à palavra que Ele espera. Por que Jesus precisou passar por todas essas coisas? Em Hebreus 5, 8 e 9 diz assim: embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. No 9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristo é reconhecido como Cristo porque Ele é o cumprimento da palavra de Isaías 53. Ele era contra a cultura daquilo que se esperava. Esperamos um rei que vai vir, vai governar, vai trazer novamente o governo de todas as coisas para Israel. Nós vamos derrubar Roma, vamos arrebentar, vamos fazer tudo. E de repente vem um homem de dores, sem formosura nenhuma, filho de um carpinteiro, sem realeza alguma. Mas quando ele abria a boca, aquilo que era aos olhos de muito coisas de sonhos vinham à realidade. Quando ele tocava um enfermo de 38 anos, aquele enfermo parava de ser enfermo e passava a ser aquilo que ele foi chamado para ser. Quando ele tocava num cego, aquele cego passava a enxergar, porque Deus o criou com visão. O filho começa a trazer à existência as coisas que se esperavam. Mas como ele consegue trazer à existência as coisas que se esperavam? Por meio daquilo que ele sofreu. Por meio daquilo que ele se sujeitou. Querido, entenda que quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, cabe a você começar a desenvolver em você os meios de caminhar e andar sobre a palavra que Ele disse. Eu acho uma oração, me perdoem a expressão, muito burra, que se aplica, que se ensina em muitos lugares. Ó, irmão, Deus falou alguma coisa? Falou, pastor, então e agora? Então ora e descansa. Realmente tem que orar e descansar, mas não dessa maneira. O que é oração, irmãos? Oração é aquilo que eu digo, que eu estou disposto a me mover sobre aquilo. Deus não é um empregado que está lá esperando chegar a tua vez da fila para você entregar a tua listinha de oração. E depois disso, assinar embaixo e falar: te vira, me entrega depois, eu vou descansar. A oração precisa ser a construção daquilo que Deus disse a nosso respeito. E a oração, ela serve como aferidor de medidas na minha vida. Cada vez que eu oro, a minha oração me leva a pensar se realmente eu estou me transformando naquilo que Deus disse a meu respeito. E o esperar no Senhor, o descansar no Senhor, não está no fato de você ficar sem fazer nada, esperando que as coisas aconteçam miraculosamente. Mas o descansar no Senhor está em você descansar sobre a palavra que foi dito. Descanso significa você andar sobre aquilo que foi dito a teu respeito. O descansar significa que não é pela tua força, não é pelo que você vai fazer, mas é pelo quanto você está disposto a se entregar para que Ele faça em você. Porque, irmão, entenda uma coisa: nós somos corrompidos de nascença. E sempre quando vamos fazer do nosso jeito, sempre nos favorece de alguma forma. Mas quando deixamos Ele fazer através de nós, nós somos submetidos à Sua palavra e somos alinhados à Sua palavra. E é impossível que você seja submetido à palavra de Deus e alinhado à palavra de Deus sem que você passe por meio de sofrimento. A tua construção não pode passar pelas tuas medidas. Sabe por quê? Porque você não pertence mais a você. Quantos aqui nessa noite entregaram a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, por favor. Não tenha medo. Se você entregou algo para alguém, você tem o direito de tomar e fazer do teu jeito? Sim ou não?
E por que nós, todos os dias, tomamos a nossa vida para nós e queremos concretizar os nossos desejos? Por que toda manhã nós levantamos dizendo o que vamos fazer da nossa vida? Por que nós, quando estamos bravos, falamos assim: quem manda na minha vida sou eu? Ei, deixa eu te falar uma coisa: no momento que você entregou a tua vida, você deixou de ser dono dela. E você não pode mais fazer nada sem pedir permissão para aquele que manda em você, para aquele que é o dono dela. Você não pode mais se mover pela tua raiva, pela tua ira, pelo que você pensa. Ai, meu, que me ofenderam, agora eu estou chateado. Morto não se ofende, irmão. A palavra diz que se morremos com ele também viveremos. E se vivemos a vida dele, nós não podemos andar ofendidos, precisamos andar curados. Ah, eu estou chateado com o irmão, então vai morrer mais um pouquinho. Ah, o irmão entrou hoje e não me deu nem paz e fala que é a família de Deus. Você está muito vivo, irmão, morre. Jesus precisa viver através de você, porque o meu Jesus foi um homem de dores. Ele foi ferido, ele não tinha formosura no rosto, ele era rejeitado. Ah, estou passando por rejeição, pastor, está difícil. Querido, se alegre, porque Deus está te preparando para uma grande obra. Ai, está difícil. Ai, eu sou perseguido. Aleluia. Se por causa do meu nome fores perseguido, de glória. Porque você não vai ser aperfeiçoado sem que primeiro você sofra. Ei, deixa eu dizer para você de novo: pare de viver uma vidinha medíocre. Deixe-se ser crucificado por Cristo. Tome a tua cruz e siga o Mestre. Você não vai ser aperfeiçoado por meio de comodidade. Você não vai aprender a vencer lutas sem que você entre nelas. Ai, pastor, eu quero me tornar um lutador. Você quer? Deus falou para mim que eu vou lutar MMA. Vou ser campeão do mundo. Deus falou, falou. E agora? Agora eu vou ficar de boa, vou descansar. Agora eu vou começar a orar para ter um contrato no UFC. Deus vai fazer agora, porque Deus falou, vai ter um meio. Eu vou entrar lá, vou arrebentar a primeira luta. Você foi para a academia treinar? Já levou soco na cara, quebrou o nariz, ficou sem dente? Não, então você não está pronto, irmão. O processo para você chegar lá passa pela tristeza da derrota, de muitas lutas perdidas. Passa pelo sofrimento, pelo exercício que você vai fazer, que você fala, eu não aguento. E você vai ser pedido para aguentar um pouquinho mais. Aleluia! Passa pelaquela beleza que você guardava tanto com as 7 chaves sumindo do teu rosto. Sabe por quê? Porque Deus está construindo você para a palavra. Você não vai ser campeão de nada se você não se sujeitar ao processo para que você seja aquilo que você almeja ser. Um atleta alcança o objetivo dele quando ele se sujeita àquilo que ele foi chamado para ser. E aí, se você caminhar todo esse caminho, aprender a apanhar, sair de cabeça erguida, no final desse tempo, quando você passar por todo o processo, você talvez não, você vai ser o campeão que você tanto almeja. Mas ninguém chega a lugar nenhum sem primeiro passar pelos testes e aprovações. Sabe por que você tem sido reprovado muitas vezes? É porque você ainda continua preenchendo as questões segundo a tua vontade e o teu desejo. É porque ainda você preenche o papel naquilo que você acha e não naquilo que Deus disse. Deus fala para você perca, você fala não vou perder, porque senão vai ficar ruim para mim. Sabe o que eu desejo para você nessa noite, irmão? É que o Espírito Santo chega para você hoje assim no teu ouvidinho e fale para você, perdeu. E sabe por que eu quero que ele fale perdeu? Porque quando você pensa que perde, é que você ganha. Porque quando eu perco para mim, quem ganha em mim é ele. A palavra que ele liberou a meu respeito começa a se trazer substância, começa a ser algo que eu consigo visionar, eu consigo enxergar. Quando José chega para os seus irmãos e fala, cara, sonhei, tive um sonho top. Sonhei assim, eu era o cara e vocês faziam assim para mim.
Os irmãos olham para José, miserável, está pensando o quê? O menorzinho da família, o pequenininho que ia mandar no mais velho, onde? Tá fora, quebrou, está totalmente fora. E passa um tempinho, ele tem mais um sonho, não era só os irmãos que se prostravam, era o pai e a mãe junto. E ele chega e conta esse sonho. Fala, então quer dizer que só nós se prostrar não estava bom, tem que ser o pai e a mãe também, então. E ele chega lá e conta e fala, e deles, peraí, que palhaçada que é essa? É o favoritinho do papai, agora quer mandar em todo mundo? Isso acontecia no tempo de José, irmão. Graças a Deus que não tem cisterna nos nossos dias, senão ainda tem que encontrar muito irmão jogado em cisterna por aí, sendo vendido como escravo para os ismaelitas. E quando ele conta acerca daquilo que Deus deixou claro para ele, cara, é tão bom ter um sonho de eu chegar e falar para você, falar assim para você, você vai governar sobre o estado do Paraná, vou te levantar como governador do Paraná. Fala, Deus, você. Que legal, deixa eu contar para meus irmãos. Seus irmãos olham para a cara tua e falam assim, vai cuidar da tua vida, cara. Quem você pensa que é? Aí você insiste, não, Deus falou e vai acontecer. Não, tá bom, então joga esse cara no poço. Mata ele. Não, faz assim, vamos vender para um escravo para ele aprender como é que funciona o negócio. Sabe por que Deus não fala o segundo passo daquilo que ele disse a teu respeito? Porque senão você não vai querer andar naquilo que ele falou. Já pensou se Deus chega para José e fala, José, é o seguinte, você vai fazer tudo isso que o teu sonho disse, mas teus irmãos vão vender você como escravo. Você vai apanhar muito, você vai sofrer. E quando você achar que a coisa está ruim, vai piorar. Porque você vai ser acusado de estupro. E vai para a cadeia de novo. E vai apanhar bastante lá. Aí quando você achar que a coisa está ficando boa, os teus amigos vão ser abençoados por você e você vai continuar preso. Eu acho que José não tinha contado esse sonho para os irmãos dele. E como um bom crente, ele ia orar e falar, em nome de Jesus, está repreendido esse sonho do inferno. Porque um bom crente não quer sofrer, um bom crente só quer ser favorecido. Graças a Deus que eu não sou crente, irmão, sou um cristão. Porque um cristão é um pequeno Cristo sujeito a sofrer as dores para que ele seja transformado naquilo que Deus disse ao respeito dele. Mas Deus fala para ele e ele se sujeita a isso, ele traz clareza disso e ele passa por todo o processo. E o processo foi longo. E por que foi longo? Porque nenhum processo de Deus é curto. Você deve estar perguntando a mesma coisa que eu já perguntei para mim muitas vezes. Deus, por que o processo às vezes é tão demorado? Quantos de vocês já perguntaram, Deus, por que o processo é tão demorado comigo? Você já perguntou isso? Sim ou não? Só eu que sou pecador aqui? Tem mais alguém pecador comigo? Sabe por que o teu processo é tão demorado? Vou te responder o que ele respondeu para mim. Porque você é de dura serviço. Porque você é teimoso. Porque você pensa que sabe quando não sabe. Então você vai sofrer um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque quando você sofrer bem sofrido, você não vai querer sofrer de novo. Você vai se sujeitar àquilo que ele disse. Toda a palavra de Deus, ela se conclui no processo de Deus. Não é você que diz o tempo, mas é Deus que diz o tempo. Não é você que escolhe as estações, mas é Deus que escolhe as estações. Não é você que diz que roupa vai vestir, mas é Ele que diz que roupa você vai vestir. Não é você que diz que hora que você vai fazer, mas é Ele quem determina os horários para você fazer. Todo o processo de Deus para nós nos transformar a palavra vem por meio de disciplina. Você não vai desenvolver nada de Deus em você sem disciplina. Sem você ter uma vida disciplinada de oração e leitura da palavra. Se você não disciplinar a você, se você não sujeitar a você ao senhorio de Cristo, você não vai conseguir construir em você aquilo que Cristo precisa que seja construído. Quando nós lemos Isaías 53, nós vemos Cristo vindo como Filho de Deus e passando por todos esses processos. Para quê? Para concluir um único propósito. E sabe o que era mais terrível para os homens? Para que eles esperavam alguém diferente, eles olharem para aquele homem que estava lá, já tinha apanhado um monte. E de repente alguém fala, você não vai se defender, cara, você não
Tá louco? Você é inocente. Eu vejo em você que você é inocente, mas você não vai se defender. Ele olha para aqueles homens e diz para eles assim, ó, nada disso seria possível sem que, se o meu pai não permitisse que isso acontecesse, então eu estou aqui à disposição, meu irmão. Eu vim para morrer mesmo. A minha oração é que a mesma disposição que havia no coração de Cristo haja em minha vida e na tua, quando nós fomos levados ao lugar da nossa morte, para morrermos para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos objetivos, e vivermos para aquilo que Ele tem e almeja de nós. Às vezes parece, quando nós olhamos com um olhar humanista, parece que Deus é um Deus tão terrível. Mas é porque nós ainda olhamos Ele com uma mente que não foi construída pela sua mente. É porque ainda quando nós olhamos para Deus, nós vemos Ele como homens carnais e não como homens espirituais. Querido, às vezes você está perdendo o tempo da tua vida, caminhando como você acha que tem que caminhar, tomando suas decisões, não se sujeitando a nada. Sabe o que vai acontecer com você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ama você tanto que Ele vai pegar você. Ele vai te pegar. Você vai sofrer um pouquinho mais porque você é teimoso, mas Ele vai pegar você. Se eu posso dar um conselho para você de um pai, para de teimar. Um conselho de um antigo teimoso. Eu sei do que eu estou falando. As minhas orações há 7 anos atrás eram: Senhor, por que eu devo fazer isso? E as minhas orações dos últimos anos é: Senhor, como que eu vou me tornar isso? Senhor, me ajuda a obedecer o que você está dizendo. Eu não concordo, mas me submeto. Porque Deus não quer a nossa concordância, Deus quer a nossa obediência. E quando Jesus se sujeita a tudo que foi dito a seu respeito, Ele cumpre o propósito. Quando José se sujeita a tudo que foi dito ao respeito dele, chega um momento em que ele é o cumprimento de uma palavra que foi liberada. E por que José existiu na história? Porque Deus precisava gerar uma grande nação, o qual Ele havia prometido para Abraão. Essa grande nação precisava ter um lugar onde eles iam crescer, multiplicar e ser um grande povo. Agora vocês imaginem Deus permitir que José torne-se governador do Egito, com a arrogância que ele tinha quando menino. Imagine Deus concluir a palavra que Ele tem na tua vida com o coração que você tem hoje. Será que você faria o nome de Deus conhecido, ou você usaria o nome de Deus para fazer o teu conhecido? É por isso que Deus precisa nos submeter a processos. Para quê? Para que nós sejamos transformados segundo a sua vontade. É por isso que os processos são dolorosos, porque nós somos difíceis. Nós somos insistentes em defender os nossos posicionamentos e as nossas vontades. O processo é necessário para que seja desenvolvida em nós maturidade. Se não houver maturidade, nós podemos até receber uma palavra clara de Deus acerca de algumas coisas, mas a nossa resposta ser contrária àquilo que foi dito. Sabe por que um pai corrige um filho? É porque ele ama. Mas eu já tenho 18 anos, eu sou dono do meu nariz. Honra teu pai e tua mãe. E a honra está também clara na questão da obediência. Meu pai não sabe o que está dizendo. Quantos anos você tem? 18. Teu pai, 50. Então fica quieto e obedeça. Porque ele já teve 18 também. Quebram-se coisas centrais em detrimento de viver uma vida como se quer viver. Eu faço o que eu quero porque eu me mando. Sabe quem pensava assim? Lúcifer. Eu tenho poder, eu sou o cara, eu me mando, então o que eu vou fazer? Eu vou me rebelar aqui, vou construir um trono não do lado, mas acima. Porque eu sou bom, eu sou o cara. O problema é que sempre nós queremos fazer do nosso jeito, em vez de sujeitar ao jeito do Senhor. Existem pessoas aqui nessa noite que têm reclamado por dias porque lembram das palavras que Deus disse a respeito dela. E elas ficam em um lugar de remorso e tristeza, dizendo: Deus, por que o Senhor falou isso, sendo que o Senhor não vai fazer? Dizer para você, a palavra de Deus não tem mentira. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer.
Mas então por que não está acontecendo? É porque você é muito difícil de se lidar. É porque você não se sujeita à palavra que foi dita a teu respeito. Você só quer a parte boa, irmão, você não quer passar pelo sofrimento. Ah, eu quero concretizar a palavra, então passe pelo funil da palavra. Passe pela moenda de Deus. Eu me lembro que um tempo na minha vida eu passei por uma circunstância terrível. Eu lembro que eu fui para Deus, que eu era um cara muito fácil de se lidar. Eu lembro que eu fui para Deus. Eu disse para Deus: Deus, o que você quer mais de mim? Sabe aquela oração arrogante? Deus, o que você quer mais de mim? Já arrebentou tudo, já quebrou tudo, estou no fundo do poço, e agora? O que você vai fazer comigo? Já matou mesmo? Então enterra. Pelo menos eu vou para o céu. Aí Deus falou para mim assim, fazia acho que uns 6 anos que eu não escutava Deus me responder. Aquele dia talvez nem precisasse. Eu lembro que a resposta de Deus, depois de uma hora de choro, lamento, dor e tristeza, eu era o coitado, eu era o cocô do cavalo do bandido. Não tinha um lugar pior para ser naquele dia do que ser isso. Eu lembro que eu cheguei para Deus e me fiz assim a maior desgraça da face da terra. Esperando que Deus falava: querido filho amado, eis que te digo, estenderei a mão e tirarei você do fundo do poço, e darei a você tudo aquilo que você pediu. Quem não quer ouvir isso, irmão? Deus falou para mim, falou bem: se você é um homem de dura cerviz, você é arrogante, e você vai precisar passar do fundo do poço para você aprender o que você precisa aprender. Porque até no fundo do poço você continua falando com arrogância e prepotência. Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. Nem que ele precise te jogar para baixo do fundo do poço. Porque o bom é concluir a obra dele, não a tua. Nesse dia eu não tive mais palavras, porque você não tem mais palavras acerca disso. Eu passei mais 3 anos tentando achar o fundo do outro poço que eu tinha entrado. E por quê? Porque nós queremos somente que Deus faça aquilo que agrada ao nosso coração, mas nós não queremos nos sujeitar aos processos de Deus. Aprenda a viver as dores para poder passar pelos processos. Aprenda a ser jogado na cisterna. Aprenda a ser vendido por escravo. Aprenda a servir e ser acusado de abusador. Porque foi isso que aconteceu com José. Ele serviu a casa de Potifar, fez tudo, melhorou em tudo, e ele foi acusado de abusador. Não se defenda, deixe que Deus defenda você. Não, pastor, mas eu tenho razão, o senhor não está vendo. Descansa, Deus vai te honrar. Ah, estou sendo perseguido. Se você está sendo perseguido por amor de Cristo, fica tranquilo, vai valer a pena. Mas se eu sou perseguido para defender a minha verdade, eu só estou sofrendo mais uma dor em mim mesmo, e não uma dor para que Cristo seja gerado em mim, segundo a sua vontade. Até a dor que eu sofro, eu preciso ter clareza de qual eu estou sofrendo. Se eu sofro uma dor para desenvolver aquilo que eu quero, ou se eu sofro uma dor para que seja desenvolvido em Deus aquilo que Ele quer de mim. Porque eu posso ter dores minhas e não as deles. Você entende isso? Sim ou não? Eu acho interessante uma passagem da Bíblia que fala, abra comigo lá em Lucas 5:37. Lucas 5:37 diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Cara, existem 2 leis espirituais aqui violentas. Fala sobre o processo que precisamos passar e sobre a arrogância que precisamos vencer. Deus deposita uma palavra sobre nós, mas nós queremos andar na experiência alheia. Nós recebemos algo de Deus, mas nós esperamos o processo de Deus para as nossas vidas.
Deus depositou um vinho novo, Ele precisa de um odre novo. E quando nós falamos sobre um odre novo, já a gente pensa, não, vou ser transformado naquilo, não. Deus precisa de alguém disposto a ser moldado. Porque não é o odre que dá formato ao vinho, mas é o vinho que dá formato ao odre. Então aquilo que foi derramado em você é que vai te transformar, não é você que vai transformar aquilo que foi derramado em você. Nós queremos receber de Deus, mas nós não queremos ser o recipiente disposto a ser moldados por aquilo que Ele depositou em nós. Quando fala sobre o vinho velho, está falando de alguém que venceu todo o processo, não de alguém que foi reprovado. De alguém que está apto e pronto. Para um bom apreciador de vinho, ele prefere beber os vinhos mais velhos e não os mais novos. E é isso que a palavra está dizendo. Com o tempo você vai tomar a robustez, com o tempo você vai desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. E vai chegar um momento que você vai estar maduro, pronto para ser o quê? Para ser absorvido, para ser consumido, para ser entregue, dado àqueles que necessitam. Nós queremos receber o vinho novo de Deus, mas não queremos passar pelo processo do odre ser transformado e envelhecimento daquilo que foi depositado. Eu recebo uma palavra de Deus, já saio gritando aos quatro cantos, querendo que aquilo aconteça. Sabe o que vai acontecer com você, meu irmão? Aquilo que aconteceu com todos nós que já passamos por isso. Você vai se frustrar. Você vai orar e dizer, Deus não disse isso a meu respeito, porque nada acontece. Mas na verdade Deus está dizendo bem assim, ei, eu tenho um vinho novo para derramar em você. Você só precisa ser o odre, porque quem vai formar o que você precisa ser é o vinho que eu vou derramar e não você. O que é apreciado não é o odre, é o vinho, é o que está dentro. O que vai ser apreciado em você não é o que você pensa que é, mas é o que Deus vai depositar em você. E com o tempo vai fazer com que você se transforme naquilo que Ele depositou. O problema é que nós recebemos uma palavra de Deus e achamos que estamos aptos a responder aquilo. Não, nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos ser moldados para que Ele alcance o tempo certo. Alguns vinhos precisam de 20 anos, alguns de 100, alguns de 30. Alguns podem ser apreciados com 6 meses, 1 ano. Mas todos eles são sujeitos ao processo. Perceba aqui no versículo 39. E ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo. Sabe por quê? Porque alguém experimentado não volta a cometer as besteiras que cometeu no começo. Porque alguém experimentado sabe que aquilo não vai levar a nada. E ele sabe que aquilo não vai glorificar o nome de Cristo. Quando nós descobrimos essas coisas, eu creio ser chaves de Deus escondidas para que no devido tempo nós possamos acessá-las para ser transformados por elas. Não tem como alcançar a robustez do vinho velho se não passar por todo o processo. Não adianta ter um discurso com aparência de maturidade se o vinho que está dentro é novo. Não tente mostrar aquilo que ainda não é verdade dentro de você. Não adianta eu tentar dar um discurso bonito de alguém maduro. Pegando o odre emprestado de alguém, vai chegar um momento que vai romper. E você vai perder todo o vinho que foi depositado em você. Não queira andar na experiência do outro. Viva as tuas experiências do Senhor. Não compare as coisas. Ah, Deus, porque para ele foi fácil. Talvez é porque Deus quisesse que fosse fácil para ele. Ah, mas para mim é difícil. É porque você deve ser um carinha mais difícil que ele. Ah, porque eu preciso passar tanto tempo pelo fogo. Ah, estou no fogo, estou na prova. Está na prova porque não foi aprovado. Porque quando é aprovado você passa de ano. E se está na prova de novo, porque você é um aluno que não está lendo direito o que foi escrito. Porque se eu leio direito o que foi escrito, eu vou ser aprovado naquilo que me foi dito. Ah, estou na prova, então para de gastar tempo com você e vai ler o que Deus disse a teu respeito. E aí você vai vencer a prova e vai ser aprovado pelo Senhor. O problema é que eu vivo reclamando que estou na prova, mas eu não me esforço para passar a prova. Ai, Deus, de novo aquele ciclo, é porque você continua andando em círculo. Sabe aquela história do cachorro correr atrás do rabo? Às vezes a gente parece um cão correndo atrás do nosso próprio rabo. Fica andando em círculo e não obedece, não para ver o que Deus está falando. E aí acha que as coisas estão... Ah, tudo conspira contra mim. Não, você conspira contra você. Porque você não se sujeita ao Senhor da obra. Porque você recebe vinho novo, mas quer mostrar uma aparência daquilo que você não alcançou ainda.
Você recebe vinho novo, mas quer mostrar para os outros que devido à palavra que você recebeu, você já é maduro o suficiente para sentar em algumas mesas. Viva os processos. A palavra diz que aquele que se assenta na mesa sem ser convidado, pode ser convidado a se retirar. Mas aquele pelo Senhor da festa é chamado a sentar-se nos lugares de honra, é porque ele foi reconhecido e lhe dado aquele lugar. O maior problema de nós queremos dar resposta fora do tempo é que nós vamos pegar um vinho bom e torná-lo um vinho ruim. O vinho que não passa pelo processo correto, ele se torna um vinho ruim e transforma-se em vinagre. Eu lembro de a minha cunhada, uma vez ela ganhou um vinho português, um vinho do Porto. Eu disse para ela, me dá esse vinho. Ela, não, eu não vou dar, é meu. Passou os 2 anos. Eu cheguei na casa dela, estava lá o vinho, em cima da pia, em sei lá onde, um vinho do Porto. Lá em cima, jogado, daquele jeito. Eu falei para ele, esse vinho vai estragar, você não pode guardar ele assim, tem um jeito, você tem que conservar, tem um lugar para se guardar, para ele não perder o gosto, para ele não perder o que ele é, a essência dele. Ah, isso é frescura. Passou mais uns meses, ela resolveu abrir o vinho para tomar. E quando ela foi tomar, nem para vinagre serviu, porque o vinho acabou, se estragou. Ah, pastor, você está dando aula de vinho para nós? Não, eu estou usando uma parábola. Eu estou dizendo para você que não é você quem determina como o vinho vai ser tratado, é o Senhor da vinha. Não é você que determina o tempo que ele vai estar pronto para ser degustado, é o Senhor que plantou a vinha. Não é você quem determina como ele vai ser armazenado ou guardado, mas é o Senhor que o fez. Porque se ele fez, ele sabe os lugares que você vai precisar passar para desenvolver o gosto bom e desenvolver o bom vinho. O problema é que nós recebemos uma palavra pura de Deus, mas guardamos em recipientes estragados, em recipientes que não estão prontos e preparados, e queremos manipular a palavra que recebemos de acordo com aquilo que entendemos, de acordo com as nossas necessidades, querendo mostrar aos outros o quanto temos e o quanto somos bons. E é justamente nesse momento que aquilo que era bom torna-se vinagre e não serve para nada. E sabe por quê? Porque nós não consultamos o Senhor da vinha de como deveríamos guardar aquilo que nos foi depositado. Deus derrama coisas grandes em nós, é porque Ele vê em nós grandes homens. Mas o fato de Ele ter depositado coisas grandes em nós não nos dá o direito de nos engrandecer com aquilo que recebemos dEle. Nos dá sim o dever de servir aqueles que ainda são pequenos. Quando nós começamos a ter clareza da palavra de Deus, a nossa preocupação não vai ser a resposta da palavra, mas se tornar a palavra para que a resposta seja segundo a sua vontade. Noé, ele foi profetizado. Antes mesmo ele nasceu, seu pai disse, Senhor, levanta esse menino que nasceu, o nome dele chamará Noé, porque ele vai nos tirar das nossas dores, ele vai diminuir as nossas dores, ele vai trazer de novo a paz, a palavra, a clareza daquilo que foi dito. Noé nasce debaixo de uma palavra, desenvolve mediante uma palavra, constrói acerca da palavra, por quê? Porque o pai sabia a palavra que o filho carregava, ele desenvolve a educação de Noé, a cultura de Noé, mediante a palavra que Deus tinha dado a ele. E num devido tempo, Deus fala e olha para a humanidade, não encontra nada de bom na humanidade, e ele diz, eu vou destruir tudo isso aqui, mas de repente ele olha no meio de uma humanidade perversa, que só construía segundo os seus desejos e as suas vontades. Ele encontra um homem, nesse homem ele encontra a graça. Por quê? Porque esse homem foi profetizado. E por ele ser profetizado, ele se tornou naquilo que a palavra disse a respeito dele. E por quê? Porque ele se sujeitou aos processos. Porque no tempo do chamamento dele, ele estava apto. O problema é que muitas vezes Deus dá uma palavra para você, e você não desenvolve mediante a palavra. E quando Ele vem te visitar para você concluir a palavra, você não está apto para a palavra. E aí você reclama porque você não está fazendo parte daquilo, mas na verdade você não quis fazer, porque você não se preparou para aquilo. Noé passa cerca de 100 anos construindo uma arca, para ser uma resposta de Deus, para passar 367 dias lá dentro. Querido, tire os olhos da estrutura que
que Deus está dando para você e olhe para a palavra que você precisa concluir a partir da estrutura que Ele dá para você construir. Você entendeu? Nós focamos muito nas coisas visíveis e esquecemos que as que vão transformar a palavra em verdade são as que não vemos. Nós nos apegamos às coisas que Deus dá, nas estruturas que Ele nos fornece para construir a palavra e não queremos largar disso. A estrutura só serve por um tempo, até o devido tempo, e depois Deus vai gerar outra estrutura para continuar aquilo que Ele disse a teu respeito. Ele constrói a arca, Ele passa esse período na arca, quando seca-se a terra Ele vem, e Deus fala para Ele construir tudo de novo, começar tudo de novo, exercer o sacerdócio dEle. Nós não podemos parar somente na emoção daquilo que nós achamos bonito. Nós precisamos concluir a obra para que fomos chamados. Quando José passa por todo o processo, ele se encontra com os seus irmãos, a conclusão do sonho dele acontece ali. Ele fala: não foi vocês que fizeram isso, não foi nada disso, foi Deus. Porque um homem maduro entende que toda a provação que ele passou foi para que Cristo fosse revelado através dele. O homem maduro não aponta o dedo: você é culpado, você fez isso agora, quem me viu na prova e não me ajudou? Agora está me vendo na plataforma, aleluia. Me viram na prova, não me ajudaram, agora eu estou bonito na foto, todo mundo quer vir comigo, né? Não, cara. Um homem que entendeu que era necessário passar por aquilo, quando ele alcança o favor, aqueles que perseguiram, aqueles que jogaram ele na cisterna, aqueles que venderam como escravo, ele resgata eles, dá honra para eles, dá vestes para eles, chama eles para a festa e dá tudo aquilo que ele recebeu e compartilha para que eles também aproveitem, porque eles também são pessoas que vão compartilhar da palavra que ele recebeu. Quando José vê toda a conclusão, ele serve os seus perseguidores. E ele diz: não foi vocês, foi Deus que fez. Porque só assim ele poderia concluir a obra para salvar um povo que carrega uma promessa. Pare de discutir com Deus o porquê você está passando por lugares difíceis nesses dias e se sujeite. Pare de questionar Deus. Por que estão me perseguindo? Pare de choramingar pelos cantos, tentar fazer as coisas acontecer. Deixa Deus transformar você segundo a medida que Ele tem para você. Porque agora eu vou ficar milionário, todos os problemas vão acabar. Não, vai aumentar. Porque com essa tua cabeça, com dinheiro no bolso, você vai ser um problema maior ainda. Nós precisamos descansar na palavra que foi dita ao nosso respeito. José descansou na palavra, se sujeitou aos processos. Noé recebe uma palavra e constrói acerca da palavra que foi dita. Cara, e pare e pense comigo, como é que alguém vai construir um barco numa época que não tinha chuva num lugar seco? Um cara que cultivava a terra, não era construtor de barco, tinha noção nenhuma disso. Pare de ficar olhando para as coisas aparentes e comece a olhar para as coisas que Deus disse. Mas o que vão dizer de mim, o que vão pensar agora, eu vou desistir de tudo, eu vou parar, por aí agora. Cara, é melhor parar agora do que passar 10 anos batendo cabeça e não concluir o chamado de Deus à tua vida. A oração que eu faço para a minha vida todos os dias e para essa casa é que eu possa vivenciar as coisas que Deus determinou para o meu tempo, para a minha vida. E que os meus filhos continuem a palavra que foi descansada sobre mim, mas que a minha porção eu possa comer. Porque se nós não estivermos ligados no Senhor, com os olhos fitos nele, nós não vamos aproveitar a nossa porção. E os nossos filhos vão comer a nossa porção e da porção deles. Nós não temos que construir acerca daquilo que pensamos, nós temos que construir acerca daquilo que Deus disse. Não adianta receber um vinho novo e não estar disposto a ser transformado por esse vinho. Queridos, o problema não está no vinho, o problema está no compartimento. Deus derrama sobre nós, eu acredito que nessa noite Deus está derramando uma porção maravilhosa sobre as nossas vidas. Eu acredito que Deus tem derramado sobre a tua vida porções maravilhosas. A pergunta que você deve fazer é: como eu tenho guardado essas porções?
como eu tenho as recebido, como que eu tenho preparado o compartimento para recebê-las. O problema não está no que Deus dá, está como eu lido com aquilo que Deus tem dado para mim. Com qual responsabilidade eu tenho administrado as coisas que Deus falou ao meu respeito. Qual é a responsabilidade que eu tenho tido com a palavra dele? E qual é a responsabilidade que eu tenho tido como filho, mesmo ainda menino, de fazer o seu nome conhecido por meio das ações mínimas do meu proceder? Porque no momento que eu entrego a minha vida a Cristo, em que eu me torno escravo dele, a minha vida precisa falar dele, e não somente a minha boca. Porque uma boca que fala daquilo que não pratica, torna-se uma vergonha para aqueles que a ouvem. Mas alguém que pratica o que fala, torna-se um exemplo dos santos, para que Cristo seja revelado através de nós. Todos nós precisamos andar na porção que foi nos dada, e todos nós precisamos lidar da forma correta com aquilo que Deus tem depositado nas nossas vidas. A pergunta que você precisa fazer para você nessa noite: qual o tipo de vinho que Deus tem depositado em mim? Se o vinho que Deus depositou em você precisa de um processo de 10 anos, se sujeite aos 10 anos. Se o processo é menor, se sujeite ao menor processo, mas deixe que ele vai gerar a substância, a robustez necessária para que você seja servido. O que Deus faz em mim não é para mim, o que Deus faz em mim é para servir aqueles que estão à minha volta. Porque um vinho não se aprecia sozinho, ele é apreciado pelos outros. Pegou? O que Deus faz em você não é para gerar orgulho em você, é para que você sirva aqueles que precisam. Não é para você dizer, ó, quão bom eu sou que Deus me fez dessa forma. Quão querido que eu sou que Deus olhou para mim e só fez eu desse jeito. Ô cabeção, acorda para a vida. Deus está fazendo coisas em você para que você sirva aquele que precisa. Deus está gerando coisas dentro do teu coração, não é para você ter uma revelação escondida e dizer, eu vou pregar quando o pastor me chamar para pregar. Essa revelação vai ser assim, um abrir dos céus, vai vir um exército de anjos, vai tomar todo mundo na glória. Não. Talvez essa revelação que Deus deu para você é para que no momento que você esteja na mesa com alguém, você libere ela e aquilo cure a vida dessa pessoa. Nós não somos tirados por Deus para sermos represas, para ficar guardando coisas. Deus nos chama para ser rios. Porque o rio deixa as coisas irem, elas passam por mim, alcançam você. A mesma água que me sustenta, sustenta você. Eu não posso represá-la, ela precisa chegar até você com a mesma limpidez, com a mesma pureza que ela passou por mim. Agora, para que a água chegue limpa, ela precisa encontrar um recipiente limpo e transformado. Porque senão aquilo que Deus depositou em você vai chegar para os outros prostituído, porque você manipulou segundo aquilo que você entende e não segundo aquilo que foi dito. É por isso que é necessário o tempo da maturidade. É por isso que é necessário esperar o processo de Deus. É por isso que é necessário se sujeitar ao tempo. Deus, quanto tempo? Não importa, se sujeite. Porque quando chegar o momento, querido, aqueles que provarem da palavra que você está liberando da parte do Senhor, aqueles que provarem daquilo que você está construindo por meio da palavra que você recebeu, não vão querer experimentar vinho novo, eles vão preferir aquele velho, porque aquele velho já está bem consistente. Eu sei que é difícil sujeitar os processos. Eu falei com a minha filha, com a Abigail esses dias, e ela falou, pai, era tão ruim a gente ir para a escola todo dia, mas agora para mim é tão, assim, tão chato, parece que vai acabar, só tem mais um ano de escola. Aquilo que era ruim tornou-se bom. E agora eu quero estudar, quero fazer um curso, quero fazer alguma coisa, porque como é que eu vou viver sem ir para a escola? Foi para a escola antes era debaixo de grito, obrigando, vai para a escola. E passou tanto tempo. É que quando nós nos entregamos ao processo de Deus para as nossas vidas, aquilo que parece ser difícil torna-se um fardo leve. Porque a palavra de Deus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E tomai sobre mim o quê? Sobre si o meu fardo, porque ele é leve. É um fardo, mas é leve. E sabe por que é leve? Porque ele te ajuda e ele leva com você e te ensina a vencer os processos.
Você vai estudar, você vai passar pelo tempo, e quando você alcançar a aprovação da parte de Deus para concretizar aquilo que foi dito, você já está falando: Deus, e agora? Qual que é a nova? Como que vai ser agora? Qual que é o processo? Pare de ficar estudando para recuperação, irmão. Estude para passar direto. Aleluia. Pare de ficar esperando chegar o último bimestre para você ganhar nota. Não, estude o ano inteiro. Para que quando fechar o ciclo você passe de primeira. Sofra as dores de cada dia, se sujeite ao processo diário de Deus. Abra mão de coisas que só estão trazendo peso na tua bagagem, para que Deus faça o que precisa ser feito. Aquelas coisas que você quer carregar agora, não é tempo, deixa pelo caminho, porque quando chegar o momento dessa bagagem fazer parte do teu processo, Deus vai trazer ela para você. Ah, eu recebi isso aqui, eu preciso carregar. Não, você recebeu, então não é teu, é do Senhor. Deixa com Ele, no devido tempo Ele vai acessar esse lugar em você, você vai usar essa ferramenta. O problema é que nós viramos acumuladores espirituais. Sabe o que é um acumulador espiritual? É aquele que recebe um monte de palavra, mas não dá resposta nenhuma. E vive carregado de palavra, pesado de palavra, mas não tem ação nenhuma segundo a palavra que recebeu. O que nós precisamos é ser, nesses dias, a resposta das coisas pequenas que Deus nos pediu, para que nós possamos alcançar as coisas grandes dele nas nossas vidas. As coisas simples, aquelas mínimas, que nós olhamos e falamos: não, isso aqui não tem nada a ver. É isso que tem a ver. O que pode impedir o grande fluir de Deus, do rio de Deus na tua vida, não são as grandes barragens, irmão, mas são as pequenas coisas que você omite e não permite que elas sejam tratadas em você. Porque só transforma uma grande barragem a partir da primeira pedra que foi colocada. Agora, se eu aprendo a tirar as pedras no tempo certo, Deus vai fazer com que a água flua. E eu quero dizer para vocês uma coisa: existe um rio de águas cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio está disponível a todos que quiserem beber dessa água. Não precisa você guardar para amanhã, esse rio vai continuar correndo amanhã. Você não precisa ficar preocupado: eu vou guardar um pouquinho aqui na garrafa aqui para me levar para casa, porque amanhã eu preciso tomar. Não, se mantenha aberto para o Deus de processos, e essa água vai fluir em você todos os dias. Você vai andar como um rio que flui água viva todo dia. Você não precisa guardar nada, porque tudo que Deus tem para fazer na tua vida passa pela novidade de vida dele. Se coloque de pé.